Oi, gente! Oi, gente! Vocês estão bonzinhos? Boazinha? Esperamos que sim. Nós estamos o quê? Estamos ótimas. Bem-vindos aqui ao nosso canal. E esse é o quadro Café com Queijo, onde nós vamos falar sobre temas aleatórios, falar sobre a vida, falar sobre o que der vontade. E sempre a gente vai enfiar o assunto queijo no meio, né? É. E tomando um cafezinho. E comendo um queijo. E hoje eu quero particularmente que a Josi conte para nós aqui como foi que ela veio parar nesse universo do queijo vegano. Porque vocês já cansaram de me ouvir contar a minha história, mas vamos ouvir essa história da Josi. Josi, no caso, sou eu. A gente nem se apresentou, né? É. Então, meu nome é Josi. Eu sou sócia da Virgínia aqui na Viveg, neste canal. Isso, eu sou Virgínia Cândida e nós somos proprietários da Viveg Queijaria. Isso. Então, o que você me perguntou? Como que você veio parar nesse universo do queijo vegano? Ah, sim. Então, eu fui fazer meu mestrado lá na Europa e no tempo que eu estava lá, eu descobri os leites vegetais. Eu já tinha ouvido falar de veganismo, na época eu era vegetariana, mas nunca tinha me aprofundado no tema, nem procurado alimentos veganos, nem nada. E aí um dia, andando no corredor do supermercado, eu vi uma embalagem de leite que me chamou muita atenção. Ela era toda assim bonitinha, diferente, ela chamava atenção em meio aos outros vários leites que tinham. E eu comprei e levei para casa e eu adorei. Era um leite de aveia. E aí sim eu me iniciei a minha vida no veganismo. Aí fiquei apaixonada pelo leite, comecei a comprar outros, aí nisso comecei a pesquisar receitas. E aí pronto, a partir de então eu comecei a viver uma vida vegana. E aí meu mestrado terminou, eu voltei para o Brasil. E aqui eu comecei a fazer cursos e queria me aprofundar mais no veganismo e queria ter mais repertório também para eu fazer minhas receitas. E foi quando eu encontrei o curso da Virgínia no Simpla e me inscrevi no curso. Era um curso de queijo gorgonzola. E era presencial, não era? Um curso presencial aqui em Belo Horizonte. Me inscrevi no curso e fui fazer o curso. Até então eu nunca tinha feito um queijo, nem tinha tentado fazer, nem nada. Espera, só para contextualizar para as pessoas que nessa época, que foi antes da pandemia, eu viajei o Brasil inteiro e também fui para vários outros países para dar esse mesmo curso, onde eu ensinava receitas como queijo azul, tipo gorgonzola, queijo brie, manteiga e diversos outros queijos. Sim. Aí pronto, fui fazer meu curso de queijo. Aí ela apaixonou com a professora. Apaixonei com a professora, pedi em casamento, ela aceitou. E pronto. É sério, Pulamos pro dia de hoje. Muita gente às vezes pergunta o que a gente é uma da outra, né? Eles olham pra gente e falam assim, vocês são irmãs, mesmo vendo que não tem nada a ver uma com a outra, né? Vocês são irmãs? E aí eu desconfio que as pessoas ficam sempre pairando esse mistério aí. Ninguém sabe se a gente é irmã, se a gente é casada, se a gente é namorada, se a gente é cunhada ou se a gente é sócio. O que será que somos? Então aí eu fiz o curso, foi ótimo, foi num domingo, se não me engano. Fiquei apaixonada pelo queijo, tinha manteiga, né, que você levou pra gente experimentar, sim, tinha tipo cream cheese também, e aí eu lembro que você sorteou, por que eu ganhei aquela manteiguinha? Porque toda vez que eu fazia uma pergunta e os alunos acertavam, ganhavam o brinde, né? Que era uma amostra assim de manteiga e que era maravilhosa também. Eu levei para casa e aí no outro dia eu fui comer com o meu marido e a gente apaixonou pela manteiga, assim, realmente tinha um cheirinho de manteiga, sabor de manteiga, ela era super cremosa. E aí surgiu, a minha paixão pelos queijos e laticínios veganos também começou aí, e pela Viveg também.
E tem uma coisa, né, Josi, assim, naquela época eu estava na sociedade junto com o Tiago de Recife e a Adriana de São Paulo. Mas ainda assim a produção era muito pequena e a demanda era muito maior do que a minha capacidade produtiva. Então eu tinha um grupo no WhatsApp de alunos, a maioria eram pessoas que tinham feito curso comigo e que queriam comprar os queijos depois. Sim. E aí sempre que eu tinha um lote que sobrava, por exemplo, eu tinha uma produção, sei lá, de 100 queijos, desses 100 queijos, uma parte eu ia levar para a degustação dos meus próximos cursos e os outros que sobravam eu colocava à venda nesse grupo, era quase que como um leilão, né, Josi? Sim. E eu estava nesse grupo porque eu mandei mensagem para a Virgínia que eu queria comprar, né, depois dessa aula, depois do curso, eu queria comprar os produtos, ela me colocou nesse grupo no WhatsApp. E aí demorou um tempo, não lembro quanto tempo, e ela soltou uma mensagem lá que ia sair um lote de queijos, brie, se não me engano. E na hora que ela realmente falou assim, gente, temos tantas unidades de queijo, coloca aí o nome de quem quer. Eu não lembro se colocava o nome. Eu sei que aí assim, as pessoas começaram a falar que queriam o queijo. Esgotou em menos de, sei lá, 15 minutos. Foi muito rápido, esgotaram todas as unidades de queijo que tinha. Eu consegui garantir uma. Você foi muito esperta. Mas custei, assim, dei sorte de ter visto a mensagem rápido. E consegui garantir uma unidade do queijo. E aí, nesse momento, foi um momento que eu entendi que a demanda era muito maior do que a produção que ela tinha. E foi quando eu vi uma oportunidade de negócio, que eu falei assim, opa, mas espera aí, se em 15 minutos acabou essa quantidade de queijo que ela colocou aqui para vender, então essa conta não está batendo, a gente tem que dar um jeito de produzir mais queijos, porque existe uma demanda aí reprimida. E aí eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, deve ter sido, né? Aí mandei uma mensagem para a Virgínia e falei assim, quer casar comigo? Aí você respondeu. Tá na hora. E aí eu perguntei para a Virgínia o que eu poderia fazer para ajudar ela a aumentar a produção, que afinal estava uma produção muito pequena de queijo, né? Assim, a demanda era muito maior do que a quantidade que ela estava conseguindo produzir. Você lembra? Lembro. Aí ela me perguntou como que eu posso te ajudar. Mas assim, eu não dei muita importância para essa pergunta, porque você ofereceu ajuda, eu não queria te explorar também, né? A ajuda é uma coisa, né? Negócio é outra. Então, mas mesmo assim, eu dei uma exploradinha boa, não foi? Foi. Mas aí, eu não lembro a hora que eu propus a gente abrir um negócio, né? Eu entrar para a sociedade. Também não lembro como foi. Eu sei que aí a conversa foi continuando, tipo, como é que você pode me ajudar? E aí eu fui, a Virgínia me convidou para eu ir lá em Jeceaba, na época, era no interior a produção, a fábrica, interior de Minas, né, lá em Jeceaba. E aí ela me convidou para ir lá conhecer o espaço, eu fui, passei um dia lá na fábrica, né? Foi. Era bem pequenininha, e voltei toda animada, que eu queria investir. Era uma vontade também, desde que eu voltei do mestrado, era uma vontade de empreender no ramo vegano, que eu tinha. E aí, em algum momento da nossa conversa, eu propus entrar para a sociedade e realmente contribuir para a empresa crescer. Exatamente. Né? E aí foi quando tudo mudou, né? Às vezes eu converso eventualmente com os meus sócios, um deles já saiu, né, que é o Tiago, mas a Adriana continua. E muitas vezes no dia a dia da Viveg eu acabo citando muito mais vezes a Josi do que os meus outros sócios e coloco ela como fundadora da Viveg. Não é porque ela está comigo desde o início, é porque realmente quando a Josi entrou no negócio, a Viveg se transformou, né? Ela cresceu, ela se profissionalizou, a gente acabou se tornando, né, o que a Viveg é hoje com a chegada da Josi. Então, de certa forma, eu considero ela também como uma fundadora dessa nova Viveg mais profissionalizada, né, que é uma pequena indústria de queijos artesanais, mas que transformou realmente a Viveg numa indústria, né?
Então, isso tudo fez muita diferença assim, para a Viveg. E antes da Josi entrar também, o meu foco estava muito mais, né, o tempo que eu dedicava para a Viveg, ele era muito mais voltado para os cursos do que para a fabricação dos queijos. A fabricação, ela nasceu muito mais com uma necessidade de suprir os próprios cursos, né, de ter queijos para degustação, do que para colocar esse queijo no mercado. Então, quando a Josi chegou, esse foco mudou e a gente pensou, não, vamos também colocar disponível, dar acesso às pessoas ao produto pronto, porque não é todo mundo que quer produzir. A gente sabe, né, da complexidade que é a produção do queijo vegano, artesanal, e algumas pessoas se encantam, se apaixonam por esse processo, outras preferem comprar o produto pronto, porque ou não tem tempo de produzir, ou não se identificou muito com o processo, né, Josi? Sim. E é longo um processo, né? Assim, a maturação de um queijo demora meses. Então, tem que ter muita paciência. Muita paciência. E às vezes a pessoa quer comer um queijo hoje, né? E ela não começou esse processo lá atrás. Então, eu acho muito importante a Viveg cumprir esses dois papéis. De dar acesso, ambos são de dar acesso, né? Um é através do conhecimento e outro através de colocar no mercado um produto de altíssima qualidade, feito artesanalmente, né? Com seleção dos melhores ingredientes, com todo o cuidado que a preparação desse queijo exige, né? Mas o que eu acho legal, Josi, que eu gostaria que a gente voltasse a falar, é como que todos os sócios que eu tenho, todos eles foram meus alunos, né? Sim. E que entraram para a Viveg e trouxeram seu know-how, cada um deles, e contribuíram para esse crescimento da Viveg. E como que eu tenho, né? Hoje somos 3 sócios, já fomos 4, mas além da Josi, do Thiago e da Adriana, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que propuseram ser minhas sócias. Foram muitas mesmo. E eu sempre olhei... Casou comigo. Eu olhei com muita desconfiança, porque nesses pedidos anteriores que chegaram, né? Porque eu sentia que tinha um deslumbramento por parte das pessoas, mas muito voltado só para a questão mercadológica de ganhar dinheiro. E eu não critico quem pensa dessa forma, mas não estava tão preocupada com a missão, com os valores que eu queria construir naquela época. Então, realmente, eu posso dizer que eu escolhi muito a dedo essas pessoas que compuseram a Viveg, né? Tanto a Adriana, que é de São Paulo, o Thiago do Recife e a Josi aqui de Minas, porque eles não foram os únicos a me propor sociedade, né? Uhum. Que é realmente um negócio promissor, né, Josi? Sim. Já se passaram 10 anos e a Viveg ainda está crescendo, né? Ela já se consolidou no mercado, mas ainda existe espaço para o crescimento. E outra coisa também, Josi, da mesma forma que você teve alunos que quiseram ser meus sócios, eu tive uma leva de muitos alunos que empreenderam, que fizeram seus próprios negócios. E eu posso contar para vocês e garantir que os melhores queijos veganos que vocês encontram no mercado, todos eles são de alunos ou ex-alunos meus. Né? Sim. Então, eu acho que com isso a Viveg trouxe uma contribuição muito grande, não só nessas duas áreas que eu já citei, como dar o acesso ao produto e ao conhecimento, mas também de elevar o nível do mercado, né? Então, quando a Viveg entrou no mercado, já existiam alguns queijos ultraprocessados, e a partir do momento que a gente entrou, o que existia de marca no mercado e tinha uma qualidade de produto lá embaixo, eles foram obrigados a melhorar para de comer. Não é para comer, não? Não, é para você falar também, com a boca cheia o tempo todo. Então, essas marcas, elas precisaram elevar a qualidade dos seus produtos. E isso é porque chegou outras empresas, como a Viveg e as empresas dos meus alunos, que exigiram isso deles, porque senão eles iam perder mercado, né? Sim. E aí hoje já tem várias marcas, né, no mercado com qualidades muito boas, posicionadas em empórios muito bons, supermercados muito bons, e
todos eles foram seus alunos. Exatamente. Até as maiores indústrias que vocês possam imaginar já passaram também por nós, né? Então, marcas famosas que você conhece, já teve profissionais vinculados a essas empresas que foram alunos meus. Então, de alguma forma, a Viveg, ela está inserida, né? Ela foi, de certa forma, responsável por essa formação e crescimento desse mercado e, de muitas formas, também responsável pela melhoria desse mercado, né, e dos produtos. Tanto que a gente vê na prateleira do mercado, quanto também aqueles produtos de influenciadores que ensinam na internet, né? Sim. Muitos ensinam a minha receita básica. Replicam isso. Claro que não dão crédito, porque a internet também é um pouco isso, né? Você publica ali uma coisa e você não sabe exatamente de onde é a origem, enfim. E eu fiz também com esse propósito de difusão mesmo. Eu queria que essa minha primeira receita que eu ensinei na internet, ela fosse difundida por aí. E foi, eu posso dizer que eu consegui, porque eu vejo quase que todo dia algum influenciador ensinando uma receita básica, mas é uma receita minha, né, que eu trouxe essa inovação para a receita, né, como o uso dos fermentos, por exemplo, né, de fermentos selecionados, que quando eu comecei não existia isso, Josi, né? E as técnicas mesmo da queijaria tradicional, mas adaptada para um insumo, né, que não é animal. Porque o que existia naquela época, quando eu comecei, eram duas coisas. Era o famigerado, né, queijo de batata, que você lembra bem, que era só um purê de batata no formato de queijo, com sal e limão. E existia uma pastinha que as pessoas da alimentação viva faziam, que era pegar o resíduo da amêndoa, fazia-se o leite de amêndoa. O que sobrava, as pessoas iam lá e saborizavam com sal e limão. Você lembra disso? Lembro. E às vezes fermentavam com Regevelac, algum outro fermento selvagem. Mas ninguém aguentava. Eu não aguentava mais aquilo. Eu pensava assim, não, tem potencial, mas isso aqui pode melhorar. Então, a partir dessa primeira ideia, né, dessa ricotinha de amêndoas, eu fui desenvolvendo outras técnicas, trazendo para esse meio, que ainda ninguém tinha feito isso, as técnicas da queijaria tradicional, porque eu já contei para vocês, vocês sabem, na minha família a gente produzia queijo Minas artesanal para o nosso consumo e de amigos, familiares, né? Então eu acho que era isso que faltava para a gente ter realmente um queijo como a gente tem hoje, que as pessoas comem e falam assim, isso aqui me traz a experiência do queijo. É idêntico com queijo de vaca? Claro que não é. Da mesma forma que um queijo de cabra não é idêntico com queijo de ovelha, né, de vaca. Eles têm suas peculiaridades e o nosso queijo também, mas ele traz a experiência do queijo, assim como o queijo de cabra, de ovelha traz a experiência do queijo também. Sim, e esse especificamente que a gente está aqui comendo hoje é o cacau em flor, que é um queijo tipo brie com cacau. E por que o nome cacau em flor? Esse nome é maravilhoso, mas não é todo mundo que pega esse nome de primeira. Inclusive, quem é especialista em queijos, eu já perguntei e não soube me dizer, não fez a conexão. Mas na minha cabeça é muito simples por que tem esse nome. Todos os queijos, né, tipo franceses, que tem essa casca de mofo, que é o Penicillium candidum ou Penicillium camembert, ele é um queijo chamado queijo de casca florida. Por quê? Porque esse mofo, ele floresce na casca do queijo. Então, queijos de casca florida. O que a gente tem aqui? Um queijo com cacau em flor. O mofo, ele floresce sobre o cacau que está no queijo, né? Então, por isso esse nome tão bonito e tão poético, que se chama cacau em flor. E esse queijo, eu me inspirei num queijo artesanal brasileiro, que é produzido no interior de São Paulo, de uma queijaria chamada Capril do Bosque. A dona Heloísa Collins faz esse queijo, né, que é o cacauzinho, que é um rolinho, que ela passa um cacau e depois deixa o mofo crescer. Então, me inspirei nesse queijo, num queijo brasileiro, muito saboroso, muito famoso, muito valorizado também como queijo artesanal. Sim, então aqui, ó, não sei se está dando para ver aí, mas tem a casquinha de mofo branco por fora, como um queijo tradicional, né, um brie tradicional de vaca, e aí por dentro tá uma massa super macia,
que é de castanha de caju, esse aqui. E voltando lá na história, então, em 2020, eu entrei para a sociedade, né? Então, fazendo 6 anos, hein? Nossa esse ano. Senhora, hein? Meu Deus. O tempo voa. É. E lá em 2020, nós, em reunião, né, pensando como que a gente poderia melhorar a estrutura de Jeceaba, que era uma estrutura bem pequenininha no interior de Minas. E aí estão lá, arruma isso, quebra aquilo, aumenta não sei aonde. Gastado muito dinheiro fazendo reforma na casa, que era a casa que tinha sido do meu avô, né? Então estávamos lá nós 4, né? E eu cansada, porque eu estava trabalhando sozinha naquela casa, na fábrica, pensando nas reformas, junto com todo mundo. Produzindo, dando curso. Uma loucura. E a minha casa é em Belo Horizonte, né? Então fica a 110 quilômetros de Belo Horizonte, Jeceaba. Eu ficava lá durante a semana, final de semana eu vinha ficar na minha casa. Minha sorte é que minha mãe estava lá do lado, então pude aproveitar esse momento com ela, né? Sim. E aí, numa dessas reuniões, pensando como que a gente ia fazer as alterações que precisava lá na casa, eu soltei uma que Virgínia adora lembrar. Apaixonei. Eu falei assim, gente, mas vocês estão salgando carne podre. Porque realmente a gente não tinha que investir mais naquele lugar, porque não tinha logística, não tinha mão de obra. E eu morava em Belo Horizonte, Virgínia morava em Belo Horizonte, a Adriana estava em São Paulo e o Thiago em Recife. Como que a fábrica ia ficar lá em Jeceaba? Então não estava casando assim. E era tudo que eu precisava ouvir, né? Que alguém me dissesse assim, vamos sair daqui, e que tivesse a coragem, porque lá eu não pagava aluguel, né, Josi? E que tivesse essa coragem de falar assim, vamos pegar tudo, levar isso para um lugar muito maior. E um detalhe, aí já foi no meio da pandemia. Sim, já era 2020, né? Então, eu posso dizer para vocês que a Josi é muito corajosa. Porque ela que botou essa lenha na fogueira para poder falar, vamos tirar a fábrica de Jeceaba e vamos levar para Belo Horizonte e vamos confiar que vai dar certo. Sim. E aí juntamos, né, as malas e viemos para essa estrutura que a gente está aqui até hoje. E eu quero inclusive mostrar esse jardim que está no fundo, como que ele era quando a gente chegou aqui. Ele era só mato. Então, ó, queijo aqui é mato também, não é à toa, não. Tem a ver com a nossa história aqui nessa casa também. E, é claro, com uma história de um hater, que depois a gente conta em outro vídeo. E aí, viemos aqui para Belo Horizonte, para essa estrutura que a gente está até hoje. E foi quando a empresa realmente cresceu e começou a produzir mais e chegar em mais pontos de vendas, né? E foi quando ela realmente, a logística toda casou, né? Eu estava aqui do lado, Virgínia também, podíamos estar aqui todos os dias. Teve um ponto muito importante também, que a partir do momento que a gente começou a trabalhar nessa casa, porque eu não sei se você lembra, quando você entrou para a sociedade, a gente produzia 3 queijos. E agora, a gente tem quantos queijos no nosso portfólio? Muitos. Mais 30. Mais 30. Isso significa que, quando a Josi e a gente começou a trabalhar nessa estrutura aqui, ela pôde fazer todas as outras coisas que eu fazia até então e me liberar para eu poder criar outros queijos. Então, por isso que a gente saltou de 3 para 30, né? E fomos crescendo e nos reinventando né? E gravamos cursos, né? Transformamos o curso presencial em cursos online. E a gente já formou mais de 4.000 pessoas, né? Contando tanto com as turmas presenciais quanto as turmas online e mentorias. Porque eu dei muitos anos de mentorias também, inclusive para empresas e indústrias no exterior, né? Então já atendi a indústria na Espanha, na Itália, na Argentina, na Colômbia, enfim, vários lugares. São mais de 4.000 alunos, né, que passaram de alguma forma por mim. E também pela Josi, né? Nossa. Porque garrafa pequena, Nossa, nem deixou café para mim. Garrafinha pequena, Miséria. né, Josi? Nós vamos passar daqui a pouco, viu? Então, o que mais você quer contar para nós, assim, de como que você chegou, como é que você conheceu, como é que... Acho que já contemplou bastante, né? Acho que é isso, café acabou, né? Eu acho que quando o café acaba o vídeo, né? É. Mas tem queijo ainda. Tem. O queijo a gente pode comer
quando desligar as câmeras, Sim. né? Porque a gente não precisa se preocupar e ficar falando Sim. com a boca cheia. E o pessoal também pode deixar aqui nos comentários dúvidas, né? O que mais vocês querem saber da nossa história, da produção, do desenvolvimento dos queijos. O que mais? Sobre cursos. E tem uma coisa super importante, dá um like aqui no nosso vídeo, comenta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, porque a gente está começando agora e a gente precisa do seu apoio, tá? Sim. No nosso canal, para que a gente possa continuar tomando café, comendo queijo e trazendo algumas reflexões, não só do mercado vegano, da nossa queijaria, mas também outros temas e assuntos. Sim. Vocês acharem Temas de empreendedorismo, né? Temos muitos planos. Isso. Então, meu povo, com Deus, né? Com Deus, todo mundo. Até o próximo. E tchau pra vocês. Beijo. Muito bem. Nossa, essa mesa balança muito, hein? E é esse trem aqui é que balança. Não, fica muito ruim. Não. Anda, Jorge, põe aqui. Nossa, fica muito, você fica muito alta. Não, vou ficar muito menor que você agora. Claro que não. Vou. Se a gente vai ficar do mesmo tamanho. Senta aí, vamos ver. Aqui. Nossa! Mas eu ainda tô bem menor. Não, olha lá na câmera. Olha lá na câmera. Vocês é foda pra Olha lá caralho. na câmera.